#Memórias de Esperança. A jornada de uma mulher brasileira. Aos 80 anos, posso contemplar o horizonte da minha existência com a serenidade que apenas o tempo proporciona. Sou Helena, nascida nas terras cálidas de Santa Catarina, onde o aroma do mar se misturava com o perfume do café que minha genitora preparava nas alvoradas. Agradeço sua disposição em ouvir minha narrativa. O que compartilharei talvez desperte emoções profundas em seu íntimo, quem sabe até um nó na garganta. Mas não se aflija. As épocas eram outras. E graças a Deus, atualmente a realidade feminina transformou-se significativamente. Ao menos deveria ter se transformado, não concorda? E observe, nem tudo em minha trajetória foi marcado por adversidades. Experimentei momentos de genuína felicidade também. Logo perceberá. Agora, acomode-se confortavelmente, pois nosso tempo é precioso. E presumo que suas horas também sejam limitadas. Vamos direto ao assunto principal. Uni-me matrimonialmente a Roberto em meados da década de 60, recém-completados meus 19 anos. Nossa, como eu era ingênua! Acreditava ter conquistado o prêmio máximo da loteria da vida. Ele, 10 anos mais maduro, já ocupava posição estável como profissional de contabilidade numa empresa respeitável da região e apresentava-se invariavelmente bem trajado, com calçados tão reluzentes que refletiam como espelhos. Minha mãe constantemente afirmava: "A senhora salvou minha vida, Dona Helena", ela me diz frequentemente. Mas não fui eu, foi ela mesma, com sua força e determinação. Eu apenas mostrei que era possível. Algumas das mulheres que passaram pelas nossas aulas seguiram trajetórias semelhantes. Afastaram-se de relacionamentos problemáticos, encontraram independência financeira através da costura, reconstruíram suas vidas. Outras permaneceram onde estavam, mas com uma nova consciência do próprio valor, exigindo respeito, estabelecendo limites. Cada uma seguiu seu caminho no seu tempo. Não existem fórmulas mágicas quando se trata de relações humanas. Meus filhos são minha maior alegria. Pedro agora trabalha numa instituição bancária importante da cidade. Casou-se com a Mariana e me deu 2 netos maravilhosos, o Gabriel e a Bianca. Carolina seguiu a carreira de professora, nunca se casou, mas adotou uma menina, a Júlia, que hoje já está com 18 anos e deseja ser médica. E Júlia, minha caçula, é enfermeira-chefe no hospital municipal, casada com o André, tem um filho pequeno, o Miguel de 5 anos, que é a alegria da minha velhice. Nos domingos, a casa fica repleta. Tenho que agradecer aos filhos por insistirem para que eu me mudasse para um apartamento maior quando completei 70 anos. "Mãe, você precisa de espaço para receber todos", disseram. E tinham razão. O apartamento antigo já não comportava a família que só crescia, com noras, genros, netos. É nesses encontros dominicais que sinto que valeu a pena. Observo ao redor e vejo os frutos da minha existência. Não apenas os filhos que gerei, mas as vidas que toquei de alguma forma. Vejo Ana Lúcia trazendo uma torta que aprendeu a fazer, Renata auxiliando a organizar a mesa, minhas noras e meus genros conversando animadamente, os netos correndo e rindo. Nem sempre foi fácil, certamente. Houve dias de solidão profunda, noites em que o silêncio do apartamento parecia gritar em meus ouvidos, momentos em que duvidei da minha decisão, em que o receio do futuro me sufocava. Momentos em que as críticas e os olhares de reprovação pesavam mais do que deveriam. Mas sempre que a dúvida surgia, eu observava a mulher que havia me tornado, a independência conquistada com tanto sacrifício, a paz que finalmente havia encontrado, e sabia que tinha feito a escolha correta. Se você me perguntasse qual foi o segredo para prosseguir, eu diria que foram as pequenas alegrias cotidianas. Um pôr do sol especialmente bonito observado da minha janela, o aroma do café recém-preparado nas manhãs de inverno, o abraço apertado de um neto, uma costura bem executada que deixava a cliente satisfeita e me enchia de orgulho. Foi aprender a ver beleza nas coisas simples, a encontrar propósito, mesmo nas tarefas mais modestas. Outro dia estava ministrando minha aula no centro comunitário, quando uma senhora nova apareceu.
Devia ter aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos bem arrumados, roupas simples, mas bem cuidadas. Ficou sentada no fundo da sala, apenas observando. Quando a aula terminou, ela aproximou-se. Dona Helena? Perguntou com voz hesitante. Sim, sou eu. Meu nome é Isabel. Fui amiga da sua mãe há muitos anos. Meu coração acelerou. Mamãe já havia partido há tanto tempo que às vezes era difícil lembrar de seu rosto sem olhar para as fotografias antigas. Conheceu minha mãe? Perguntei surpresa. Sim, éramos amigas na juventude. Depois a vida nos separou. Cada uma seguiu seu caminho, mas sempre soube de você através dela. Convidei-a para tomar um café na lanchonete ao lado do centro comunitário. Queria saber mais sobre essa amizade que desconhecia, sobre as lembranças que ela tinha da minha mãe. Sua mãe era uma mulher forte, contou Isabel, mexendo o café com a colherinha. Passamos por muitas situações juntas. Éramos jovens naquela época. O mundo era diferente para as mulheres. Ela nunca aceitou minha separação, comentei com uma pontada de tristeza. Achava que eu deveria ter suportado até o fim. Isabel sorriu melancolicamente. Sabe, quando soube da sua história, não pude deixar de pensar na ironia. Sua mãe também viveu um casamento difícil. Olhei para ela surpresa. Nunca havia escutado nada sobre isso. Meu pai traiu minha mãe? Perguntei incrédula. Não, não era isso. Seu pai era um bom homem, pelo que me recordo, mas era da geração dele, autoritário, controlador. Sua mãe tinha sonhos, sabia? Desejava estudar, trabalhar fora, mas ele não permitia. Dizia que lugar de mulher era em casa cuidando dos filhos. E ela aceitou, engoliu os sonhos, conformou-se com a vida que tinha. As palavras de Isabel caíram como água gelada sobre mim. Nunca havia imaginado minha mãe assim, com aspirações além das paredes domésticas. Para mim, ela sempre havia sido apenas mãe, a dona de casa perfeita, a esposa exemplar, a mulher que vivia para os outros. Por isso ela insistia tanto para que você aguentasse, continuou Isabel. Não era por maldade, era porque ela mesma havia aprendido que é assim que as coisas são. Que mulher tem que suportar, que casamento é para sempre, não importa o preço. Aquela noite, deitada em minha cama, reflete muito sobre minha mãe, em como nunca a havia realmente conhecido, em como ela havia carregado seus próprios fardos em silêncio, assim como eu carreguei os meus por tanto tempo. E pela primeira vez senti uma conexão profunda com ela, uma compreensão que ultrapassava as diferenças que nos separaram no final da vida. Se pudesse voltar no tempo, teria sentado com ela, segurado suas mãos e dito: Mãe, eu compreendo. Entendo por que você acha que devo permanecer, mas o mundo está transformando-se e com ele as mulheres também. O que você não pôde realizar, eu farei. O que você não pôde ser, eu serei. Não por rebeldia ou ingratidão, mas porque cada geração deve dar um passo além da anterior. Acho que é isso que desejo deixar como mensagem para vocês que me ouvem. Cada um de nós carrega cicatrizes das gerações anteriores. Carregamos os medos, as limitações, as crenças dos nossos pais e avós, mas também temos a oportunidade de curar essas feridas, de romper esses ciclos, de escrever uma história diferente. Minha história não é extraordinária. Sou apenas uma mulher que, após décadas vivendo para os outros, teve coragem de viver para si mesma. Que descobriu, mesmo tardiamente, que merecia respeito, paz e felicidade. Que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir-se, para florescer. Se você está passando por algo semelhante, saiba que não está sozinha, que existe um caminho, por mais difícil que pareça agora. Que existe força dentro de você, mesmo que ainda não a tenha descoberto. E que, por mais que o tempo tenha transcorrido, sempre há a possibilidade de um novo amanhecer, de um outono mais bonito. Hoje, com 80 anos bem vividos, posso afirmar que encontrei a paz. Não é uma paz perfeita. A vida nunca é perfeita. Ainda tenho dias difíceis, momentos de solidão,
preocupações, como qualquer ser humano. Mas é uma paz autêntica, construída sobre alicerces sólidos de autoconhecimento, perdão e aceitação. Olho para trás e vejo uma existência plena, com erros e acertos, alegrias e tristezas, perdas e ganhos. Uma vida comum em muitos aspectos, extraordinária em outros. Uma vida que valeu a pena ser vivida, não apesar das dificuldades, mas através delas. E se há algo que aprendi nestas 8 décadas, é que somos nós que escrevemos nossa história, mesmo quando as circunstâncias parecem ditar o contrário. Que sempre há tempo para uma nova página, um novo capítulo, uma reviravolta no enredo. Que o felizes para sempre não é o final do conto. É um trabalho diário de escolhas, coragem e amor próprio. Minha história continua sendo escrita. Um dia de cada vez, uma costura de cada vez, um abraço de cada vez. E assim será até o último suspiro. Porque a vida, meus queridos, a vida é um presente precioso demais para ser desperdiçado na tristeza, no medo ou nas mãos de quem não sabe valorizar o tesouro que tem. Se esta minha narrativa tocou seu coração, por favor, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso hoje. Deixe seu comentário contando se conhece alguma Helena por aí, ou se você mesma é uma Helena buscando coragem para dar o primeiro passo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta, que podem inspirar e transformar vidas. Até a próxima, e lembre-se, nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Helena, esse cavalheiro é uma oportunidade excepcional. Não permita que essa chance escorregue por entre seus dedos, minha querida. A cerimônia nupcial foi modesta, porém encantadora. O templo religioso ornamentado com flores silvestres que minhas tias colheram na véspera. Meu vestido foi confeccionado pela madrinha Luísa, que possuía habilidades extraordinárias na arte da costura. Não era luxuoso, mas naquela ocasião senti-me verdadeiramente como uma rainha. E Roberto, meu Deus, como estava elegante em seu terno azul marinho, confeccionado especialmente para aquele momento singular. Os primeiros meses pareciam extraídos de um sonho. Estabelecemo-nos em uma residência pequena, mas organizada, com uma varanda onde posicionei vasos de samambaias e um jardim nos fundos, onde plantei imediatamente um jasmim do cabo, que perfumava as noites estivais. Roberto partia cedo para suas atividades profissionais, e ao retornar, jantávamos juntos conversando sobre os acontecimentos diurnos. Posteriormente, acomodávamo-nos na varanda, eu com meu bordado, ele com seu periódico. A existência aparentava perfeição, compreende? Foi aproximadamente no início do 2º ano de matrimônio que as circunstâncias começaram a modificar-se. Inicialmente foram os atrasos, justificados por reuniões profissionais. Em seguida, as ausências nos finais de semana. Preciso resolver algumas questões comerciais, explicava sem estabelecer contato visual. E eu, em minha ingenuidade juvenil, acreditava integralmente. Até aquela tarde de sábado, quando dirigi-me ao estabelecimento comercial do Sr. Augusto para adquirir ingredientes para o bolo de fubá que Roberto tanto apreciava. Foi lá que, involuntariamente, ouvi a conversa das senhoras no corredor dos enlatados. Observou o Roberto? Ontem estava no estabelecimento do português em situação comprometedora com a Cristina do salão. Era a voz da senhora Aurora, vizinha da padaria. Aquela desavergonhada sempre demonstrou interesse pelos maridos alheios, respondeu alguém cuja identidade não consegui determinar. Permaneci imobilizada, o pacote de fubá tremulando em minhas mãos. Senti o sangue esvair-se de minha face e a sensação de instabilidade sob meus pés. Concluí as compras automaticamente, sem consciência plena do que adicionava à cesta. Naquela noite, quando ele chegou, já havia derramado todas as lágrimas que meu organismo conseguia produzir. Estava sentada na sala, na penumbra, aguardando. Quando acionou a iluminação e percebeu minha presença, sobressaltou-se. O que significa isso, mulher? Pretende provocar-me um colapso? É verdadeiro, indaguei com voz embargada. O quê? Você e a Cristina do salão.
Sua fisionomia transformou-se diante de mim. Primeiramente a surpresa, posteriormente a indignação. Golpeou a parede com tal intensidade que o porta-retratos desprendeu-se e seu vidro fragmentou-se. Quem lhe transmitiu essa falsidade? Foram aquelas fofoqueiras do mercado, não foram? E você dá credibilidade a elas. Confia mais nelas que em seu próprio cônjuge. Acabei solicitando desculpas. Imagine só, eu pedindo perdão a ele, mas em meus pensamentos ressoavam as palavras de minha mãe. Mulher casada necessita saber relevar. Helena, homem possui essa natureza, não há solução. Sequer poderia imaginar que aquela seria apenas a primeira de uma série interminável de infidelidades. Nos anos subsequentes, vieram os 3 descendentes. Primeiro Pedro, depois a Carolina e, finalmente, a Júlia, minha caçula. Era por eles que me mantinha firme, suportando cada humilhação em silêncio. Tolerava tudo com um sorriso forçado, fingindo não perceber os olhares de compaixão que me direcionavam nas missas dominicais. Pobre Helena, diziam em voz baixa, presumindo que eu não captava. O marido não respeita nem o recinto sagrado, trazendo aquela mulher para sentar no mesmo banco que a família. E a família? Ah, essa era a parte mais dolorosa. Meu pai já havia partido deste plano existencial, mas minha mãe e meus irmãos insistiam que eu deveria preservar o matrimônio a qualquer custo. Pense em seus filhos, Helena, dizia minha mãe, ajustando o xale sobre os ombros. Que exemplo seria para eles uma mãe separada? E o que a sociedade comentaria? Não, minha filha, cruz que escolhemos, carregamos até o final. E assim transcorreram os anos. Cada novo caso extraconjugal de Roberto era como uma punhalada em meu peito. Houve a secretária do escritório, a professora de piano de Carolina, a viúva que se estabeleceu na residência adjacente. Cada uma delas deixava um rastro de perfume diferenciado nas camisas dele e uma marca invisível em minha alma. Todas as noites, enquanto ele ressonava ao meu lado, eu fixava o olhar no teto, contando as fissuras e questionando-me onde havia errado. Seria por insuficiência estética? Por incompetência como esposa? Por não satisfazê-lo adequadamente? As dúvidas corroíam-me internamente como cupins numa madeira envelhecida. Sabem o que é mais lamentável em tudo isso? Com o decorrer do tempo, habituei-me. A dor transformou-se numa companheira constante, daquelas cuja presença já não percebemos mais. Como uma verruga antiga ou uma cicatriz infantil. Tudo isso que estou narrando para você agora pode parecer história de antigamente, mas existem inúmeras mulheres atualmente vivenciando situações semelhantes. Narrativas como a minha precisam ser ouvidas para que outras mulheres não desperdicem sua existência completa como eu, aprisionadas numa gaiola aparentemente dourada que, na realidade, era apenas de papel. Se você está me acompanhando neste momento, por favor, compartilhe nos comentários se conhece alguma Helena por aí. Quem sabe sua história não auxilia essa pessoa a encontrar coragem para transformar sua realidade. Mas calma, minha história não finalizou ainda. Há muito mais para ser revelado. E o que está por vir? Ah, o que está por vir nem eu mesma acreditava que seria capaz de enfrentar. Os anos fluíram como águas de rio, silenciosamente, mas arrastando tudo em seu percurso. Os filhos cresceram, cada um com sua personalidade distinta. Pedro, o primogênito, assemelhava-se fisicamente ao pai, não apenas na aparência, mas também no temperamento. Desde jovem, demonstrou aquela mesma determinação, aquela forma de olhar firme que não aceitava contestação. Carolina era mais sonhadora, vivia imersa nos livros e nas melodias. E Júlia, minha caçulinha, nasceu com o dom de pacificar os corações. Quando ocorriam desavenças familiares, era ela quem intervinha com sua maneira serena e fazia todos baixarem a guarda. Foi num domingo pascal que as circunstâncias começaram a desmoronar definitivamente. A residência estava repleta, havia preparado aquele almoço requintado, como todos os anos. O pernil assado com farofa de miúdos que Roberto tanto apreciava, arroz bem soltinho,
salada de maionese e até um pudim de leite condensado de sobremesa. Os filhos já eram adultos nessa época. Pedro com 25 anos, já formado e atuando no sistema bancário. Carolina com 22, concluindo a graduação em pedagogia. E Júlia com 19, iniciando o curso de enfermagem. Recordo como se fosse hoje. Estávamos todos acomodados à mesa da sala, aquela utilizada exclusivamente em ocasiões especiais, com a toalha rendada que recebi de presente de minha madrinha no casamento. Roberto estava bem-humorado, gabando-se de uma promoção recebida em seu ambiente de trabalho. Foi então que o telefone tocou. Atendi presumindo que seria algum familiar telefonando para desejar Feliz Páscoa. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, jovem, que nunca havia escutado previamente. É a residência de Roberto Ferreira? Sim. Quem deseja falar? Aqui é a Renata. Diga a ele que não aguardarei mais. Ou ele revela você sobre nossa filha, ou eu mesmo o farei. Estou farta de ser a outra. E a Amanda necessita do nome paterno em sua certidão. Senti o mundo girar ao meu redor. A voz continuava falando, mas eu já não captava nada. Minhas pernas fraquejaram. Precisei sentar no banquinho junto ao telefone. Quando consegui retornar à sala, todos perceberam que algo não estava bem, exceto Roberto, que prosseguia falando animadamente sobre como seu superior reconhecia seu desempenho profissional. Quem telefonou, mãe? Perguntou Carolina. Olhei diretamente nos olhos de Roberto e disse com uma voz que nem parecia minha. Era a Renata. Disse que está cansada de esperar você contar sobre a filha de vocês. Ave Maria, que situação aquela! A casa, que estava repleta de conversa e risadas, submergiu num silêncio que permitia ouvir o zumbido das moscas. As crianças alternavam o olhar entre o pai e eu, sem compreender completamente. Roberto empalideceu como cera, depois enrubesceu intensamente. Levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira, e começou a gritar que eu estava delirando, que eu desconhecia do que estava falando. Mas aí Pedro, meu filho querido, também se levantou. Com a voz trêmula de indignação, pronunciou algo que jamais esquecerei. Basta de mentiras, pai. Toda a população desta cidade conhece suas mulheres. A mãe é a única que finge não ver. Mas nós sempre soubemos. Nossa, era necessário observar a expressão de Roberto. Foi como se tivesse recebido uma bofetada. Olhou para os 3 filhos e viu em seus olhares que Pedro expressava a verdade. Eles sabiam, sempre souberam. Roberto pegou as chaves do veículo e saiu batendo a porta. Permanecemos os 4 ali entre os pratos ainda cheios e os alimentos esfriando. Foi Júlia quem rompeu o silêncio, vindo abraçar-me enquanto eu contemplava o nada, sem conseguir chorar nem falar. Estamos com você, mãe, ela sussurrou em meu ouvido. Naquela noite, Roberto não retornou para casa, nem na seguinte. Quando apareceu 3 dias depois, veio com a história de que precisávamos conversar. Enviei as crianças para a residência de minha irmã e sentei na sala para ouvir o que ele tinha a dizer. Helena, preciso confessar algo a você. A voz estava suave agora, quase humilde. Conheço a Renata há 5 anos. Ela trabalhava como secretária numa empresa que era nossa cliente. Uma coisa levou a outra. E bem, ela engravidou. Fiquei observando aquele homem que compartilhava meu leito há mais de 2 décadas e questionando-me se algum dia eu tinha conhecido verdadeiramente. Como alguém consegue viver uma existência dupla dessa maneira? Ir trabalhar pela manhã, almoçar com o amante, retornar para casa à noite como se nada ocorresse, sentar-se à mesa com os filhos, orar antes de dormir e no dia seguinte recomeçar tudo novamente. A menina tem quantos anos? Perguntei, a voz saindo como um fio. Completará 4 no próximo mês. 4 anos. Enquanto eu preparava o desjejum, lavava suas vestimentas, mantinha a casa organizada e educava nossos filhos, ele havia trazido outra criança ao mundo, outra família. E o que você deseja fazer agora? Questionei.
Gostaria que você compreendesse que isso não altera o que sinto por você, por nossa família. Ah, Renata. Foi um erro, mas a menina não tem culpa. Era sempre assim. As infidelidades emergiam. Ele solicitava perdão, prometia mudar e eu, inocente que era, acabava aceitando. Mas desta vez era diferente. Havia uma criança envolvida, uma menina inocente que não solicitou para nascer nessa confusão. Naquela noite não consegui adormecer. Fiquei refletindo sobre tudo que havia suportado ao longo dos anos, nos olhares de compaixão, nos comentários maldosos pelas costas, nas inúmeras noites que passei sozinha enquanto ele estava com outra. E agora isso, uma filha, uma família paralela. No dia seguinte, procurei minha mãe. Necessitava de um conselho, de um ombro, de alguém que me compreendesse. Encontrei-a na cozinha preparando um bolo de fubá, as mãos enfarinhadas amassando a massa com aquela força que só ela possuía, apesar da idade avançada. Mãe, o Roberto tem uma filha com outra mulher, falei de uma vez, sem rodeios. Ela interrompeu a amassadura por um instante, olhou para mim por cima dos óculos, depois voltou a sovar a massa como se eu tivesse comentado sobre o clima. E o que você fará? Perguntou após um período. Desconheço. Não consigo mais viver assim, mãe. Cada dia é uma humilhação diferente. Foi então que ela abandonou a massa, limpou as mãos no avental e sentou-se ao meu lado na mesa de jacarandá, que havia pertencido à minha avó. Filha, matrimônio é assim mesmo, possui altos e baixos. Seu pai, que Deus o tenha, também não era nenhum santo. Mas eu permaneci, suportei, criei meus filhos e hoje sou respeitada na comunidade. Tenho vocês ao meu lado. Imagine se tivesse abandonado tudo por causa de uma fraqueza dele. Não sei porquê, mas aquelas palavras machucaram-me mais que uma agressão física. Seria apenas isso? Uma fraqueza, um deslize que deveria ser perdoado e esquecido, como se descarta a água suja pela pia. Mãe, não é apenas uma fraqueza, é uma existência inteira de desrespeito. Ela suspirou profundamente, como quem conversa com uma criança teimosa. O que você fará sozinha, Helena? Já ultrapassou os 50 anos, não possui profissão, depende dele para tudo. E seus filhos, deseja que cresçam sem pai? Quer ser a mulher separada que todos apontam na rua? Não, minha filha. Contenha esse choro e prossiga adiante. É o que mulheres como nós sempre fizeram. Retornei para casa devastada. Minha própria mãe, aquela que deveria apoiar-me, estava orientando-me a aceitar aquela situação, a continuar numa vida de mentiras. E o pior é que, no fundo, ela tinha razão em muitos aspectos. Eu não havia estudado, não possuía profissão, sempre fui dona de casa. Como iria sustentar-me? Como enfrentaria os olhares, os comentários, a vergonha? Quando cheguei em casa, encontrei Carolina sentada na varanda, olhando para o nada com aquele seu jeito pensativo. Mãe, ela disse quando me viu, você vai continuar vivendo assim? Sentei ao lado dela, exausta demais para discutir. Sua avó acha que sim. A vovó é de outra época, mãe. As coisas mudaram. Mulheres não precisam mais tolerar desrespeito de homem apenas porque são casadas. Olhei para minha filha com admiração. Quando foi que ela havia crescido tanto? Quando foi que havia se transformado nessa mulher forte e decidida, que agora me olhava com tanta certeza nos olhos? E como você acha que eu vou me arranjar sozinha, Carolina? Não tenho dinheiro, não tenho emprego. Você tem a nós, mãe. Eu, o Pedro e a Júlia. E você sabe costurar como ninguém. Lembra daqueles vestidos que você confeccionava para mim e para a Júlia quando éramos pequenas? Todos perguntavam onde havíamos comprado. Era verdadeiro. A costura sempre foi meu refúgio, meu pequeno talento escondido. Nos tempos difíceis, quando o orçamento era apertado, confeccionava roupas para as crianças, para mim mesma, às vezes até para vizinhas que solicitavam. Naquela noite, quando Roberto chegou, eu já havia tomado minha decisão.
Não seria fácil. Sabia disso. Mas o que na existência é fácil, não é mesmo? Foi numa terça-feira de outubro que tomei a decisão que alteraria tudo. O dia amanheceu com aquela chuva fina de primavera que cai sem fazer barulho e molha tudo gradualmente. Roberto havia saído cedo para o trabalho, como sempre, com o guarda-chuva preto sob o braço e a pasta de couro que eu havia presenteado no Natal do ano anterior. Pedro já não residia mais conosco. Havia se mudado para um apartamento pequeno no centro da cidade. Carolina estava lecionando numa escolinha do bairro e Júlia, minha caçula, cursava o 2º ano de enfermagem. Permaneci sozinha naquela casa grande, ouvindo o tic-tac do relógio da sala e o ruído das gotas de chuva caindo na calha. Olhei ao redor e vi as paredes que haviam testemunhado tantos anos de silêncio, tantas lágrimas contidas, tantos sorrisos forçados. Foi então que decidi. Não aguentava mais. Havia chegado o momento de me libertar. Peguei o telefone e liguei para Carolina. Quando ela atendeu, falei sem rodeios. Filha, resolvi me separar do seu pai. Houve um silêncio do outro lado. Depois sua voz firme como sempre. Já era hora, mãe. O que você precisa? Naquele mesmo dia, iniciamos os preparativos. Carolina chegou após o trabalho com caixas de papelão que havia conseguido no supermercado. Júlia apareceu logo depois, trazendo Pedro junto. Os 3 me olhavam com uma mistura de orgulho e preocupação. Tem certeza, mãe? Perguntou Pedro. Sempre o mais semelhante ao pai, sempre o mais desconfiado. Será difícil no início. Tenho, meu filho. Mais difícil é continuar vivendo essa mentira. Nos dias que se seguiram, foi uma correria. Carolina conseguiu um apartamento pequeno para mim, próximo à casa de minha irmã Teresa. Era um lugar simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um banheirinho apertado, mas para mim parecia um palácio. A liberdade possui esse poder de transformar até o menor dos espaços em algo grandioso. Enquanto organizava meus pertences, encontrei guardada no fundo da gaveta da comoda minha antiga máquina de costura Singer, aquela de pedal que havia sido de minha mãe. Estava coberta de poeira, sem uso há anos. Limpei com cuidado, lubriquei as engrenagens e decidi que ela viria comigo para a nova vida. Se havia algo que eu sabia fazer bem, era costurar. A reação de Roberto quando contei foi exatamente a que eu esperava. Primeiro, a incredulidade, como se eu estivesse fazendo uma piada sem graça. Depois a ira, com gritos e acusações. Você enlouqueceu depois de todos esses anos? E o que dirão os vizinhos, a família? Você não tem vergonha na face? E por fim, quando percebeu que eu estava realmente decidida, o desprezo. Vá então. Quero ver quanto tempo você aguenta sem meus recursos financeiros. Logo estará batendo na porta, solicitando para retornar. Minha mãe reagiu ainda pior. Quando fui visitá-la para contar, ela benzeu-se como se eu tivesse pronunciado uma blasfêmia dentro do templo divino. Que vergonha, minha filha! Que vergonha! Uma mulher da sua idade separada. O que dirão as vizinhas? E na igreja, como você aparecerá? O padre Antônio ficará escandalizado. Tentei explicar, dizer que não suportava mais, que merecia um pouco de paz após tantos anos de humilhação, mas ela não desejava ouvir. Para ela, o matrimônio era sagrado. Não importa o que acontecesse, mulher casada tinha que suportar calada, tinha que manter as aparências, tinha que preservar a honra da família. Saí da residência dela com o coração pesado. Pela primeira vez, senti que estava perdendo não apenas o marido, mas também minha mãe. E não foi só ela. Meu irmão mais velho, Jorge, ficou ao lado de Roberto, alegando que eu estava tendo um ataque de loucura, que logo passaria. Das minhas 3 irmãs, apenas Teresa me apoiou. As outras 2, Marta e Sandra, afastaram-se como se o que eu possuía fosse contagioso. Foi o período mais solitário da minha existência. A mudança para o apartamento ocorreu num sábado chuvoso.
Pedro e 2 amigos dele transportaram os poucos móveis que levei. A cama, o guarda-roupa pequeno, a mesinha da cozinha com 4 cadeiras, claro, minha máquina de costura. O restante havia permanecido na casa que por tantos anos denominei como minha, mas que no fundo nunca foi. As primeiras noites sozinha foram as mais difíceis. Após décadas dormindo com alguém ao lado, mesmo que esse alguém fosse distante como Roberto havia se tornado, o silêncio da noite parecia gritar em meus ouvidos. O apartamento novo produzia ruídos que eu desconhecia. O vizinho superior que caminhava de madrugada, o cano que emitia um estalo estranho quando esfriava, o elevador que subia e descia com um zumbido peculiar. Mas gradualmente fui me habituando. Comecei a apreciar a liberdade de manter a luz acesa até tarde para ler, de alimentar-me conforme minha vontade no horário que desejasse, de assistir meus programas preferidos na televisão sem ninguém reclamando. Pequenas liberdades que anteriormente pareciam impossíveis. O aspecto financeiro, como Roberto havia previsto, era problemático. Ele recusava-se a fornecer-me qualquer auxílio econômico, afirmando que se eu havia escolhido sair de casa, que arcasse com as consequências. Os filhos auxiliavam conforme podiam, mas eles também possuíam suas despesas, suas vidas. Foi então que a antiga Singer entrou em ação. Comecei realizando pequenos reparos para as vizinhas. Uma barra de calça aqui, um zíper substituído ali. Depois vieram as solicitações mais elaboradas. Ajustes em vestidos de festa, cortinas sob medida, até uniformes escolares. Coloquei um pequeno anúncio no mercadinho do bairro, Dona Helena, consertos e costuras em geral. A primeira pessoa que me procurou foi Dona Olga, uma senhora de quase 70 anos que residia no edifício em frente. Desejava que eu ajustasse um vestido que havia adquirido para o casamento da neta. Está muito amplo na cintura, ela explicou, exibindo o vestido azul turquesa com renda nas mangas. E comprido também. Sou baixinha, compreende? Realizei o serviço com todo o esmero, como se aquele vestido fosse para mim mesma. Quando Dona Olga retornou para buscar e experimentou, olhou no espelho e exibiu um sorriso que iluminou todo o rosto enrugado. Ficou magnífico, Dona Helena. Parece que foi confeccionado sob medida para mim. Aquele foi o primeiro de muitos elogios que receberia nos meses subsequentes. A propaganda verbal fez minha pequena clientela crescer. Logo estava tão ocupada que mal tinha tempo para as tarefas domésticas. Carolina sugeriu que eu cobrasse um pouco mais pelos serviços. Mãe, você está trabalhando excessivamente e ganhando insuficientemente. Seu trabalho possui valor. Tive receio inicialmente, pensando que perderia clientes. Mas, para minha surpresa, ninguém reclamou do pequeno aumento nos preços. Pelo contrário, parecia que quanto mais eu cobrava, mais as pessoas valorizavam meu trabalho. Foi nessa época que recebi uma solicitação que alteraria tudo novamente. Dona Cecília, mãe de uma colega de Júlia, desejava um vestido de festa para o aniversário de 80 anos. Não um ajuste, não um reparo, mas um vestido inteiro confeccionado do zero. Ouvi dizer que a senhora possui mãos de fada, ela disse, sentada em minha sala pequena tomando um café. Quero algo especial que me faça sentir bonita novamente. Fiquei receosa. Há anos não confeccionava uma peça inteira, apenas ajustes e reparos. E se não ficasse adequado? E se Dona Cecília não apreciasse? Mas algo internamente dizia-me para aceitar o desafio. Fomos juntas adquirir o tecido, um crepe de seda azul marinho que escorria como água entre os dedos. Tirei as medidas cuidadosamente. Desenhei o modelo que ela desejava, simples, elegante, com um pequeno detalhe de renda no decote. Trabalhei naquele vestido como nunca havia trabalhado em nada na vida. Cada ponto, cada costura, cada detalhe foi feito e refeito até alcançar a perfeição. Quando Dona Cecília veio experimentar a primeira prova, seus olhos encheram-se de lágrimas. Estou me sentindo uma rainha, ela disse, girando lentamente diante do pequeno espelho da minha sala. No dia do aniversário dela,
Recebi uma ligação telefônica. Era a Dona Cecília, eufórica. Helena, você não imagina os elogios que recebi. Todos querendo saber onde comprei o vestido. Quando eu dizia que havia sido confeccionado por você, todas as mulheres anotaram seu telefone. Na semana seguinte, meu telefone não parou de tocar. Repentinamente, eu possuía encomendas para 3 vestidos de festa, 2 conjuntos para casamento e uma quantidade de pequenos serviços. Precisei adquirir uma agenda apenas para organizar as solicitações e as provas. Carolina me auxiliou a elaborar uma tabela de preços, a calcular quanto cobrar pelo trabalho e pelo tecido. Pedro sugeriu que eu abrisse uma conta bancária exclusivamente para o dinheiro da costura. E Júlia, sempre criativa, teve a ideia de criar um nome para meu pequeno empreendimento, Ateliê Helena, Costura em Arte. Era como se aos 55 anos eu estivesse descobrindo uma nova Helena, uma que sempre esteve ali, oculta sob as camadas de medo e insegurança que o casamento infeliz havia criado. Mas nem tudo eram flores. A solidão ainda manifestava-se intensamente em algumas noites, principalmente nos finais de semana, quando os filhos estavam ocupados com suas próprias vidas. E havia os olhares, os comentários, as fofocas. Nas raras ocasiões em que compareci à missa após a separação, senti os olhares das devotas seguindo-me como se eu tivesse cometido o pior dos pecados. O padre Antônio, que anteriormente me cumprimentava calorosamente, agora apenas acenava de longe com um sorriso constrangido. E se você está me ouvindo até este momento, talvez esteja se questionando: valeu a pena toda essa luta, toda essa dor? Permita-me narrar o que aconteceu em seguida, e você pode julgar por si mesmo. Estava completando 6 meses desde que havia deixado a residência de Roberto quando ocorreu algo que ninguém esperava. Era um domingo matutino. Eu estava saboreando meu café com pão caseiro na pequena varanda do apartamento. Havia colocado um vaso de gerânios vermelhos ali que proporcionava um toque de vida àquele cantinho. O jornal estava aberto sobre a mesa, mas eu mal prestava atenção nas notícias. Apreciava realmente era observar o movimento da rua. As pessoas dirigindo-se à missa, as crianças brincando na pracinha em frente. Foi quando o telefone tocou. Era a Júlia, minha caçula, com a voz embargada. Mãe, precisa vir para o hospital. É o pai. Ele sofreu um ataque cardíaco. Senti um calafrio na barriga. Apesar de tudo que havia passado, de todo o sofrimento que Roberto me causou, ele ainda era o pai dos meus filhos, o homem com quem compartilhei mais de 30 anos da minha existência. Estou indo, respondi enquanto procurava apressadamente a bolsa e as chaves. Cheguei ao hospital e encontrei os 3 filhos na sala de espera. Pedro andava de um lado para outro, as mãos nos bolsos, a testa franzida, idêntico ao pai quando estava preocupado. Carolina segurava um copo de café que parecia intocado. E Júlia, minha pequena, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Como ele está? Perguntei sentando ao lado deles. Na UTI, respondeu Pedro. O médico disse que foi grave. Ele estava com aquela mulher quando aconteceu. Renata. Ele não precisava pronunciar o nome para eu saber de quem se tratava. A mãe da filha que Roberto tinha fora do casamento. Ela está aqui, perguntei, olhando ao redor. Saiu há pouco, disse Carolina com visível desagrado. Foi buscar a menina na casa da avó. A menina, a filha que Roberto tinha com outra mulher, uma criança que não tinha culpa de nada, mas que representava tanto da minha dor. Nunca tinha visto a pequena. Só sabia que se chamava Amanda e que tinha aproximadamente 4 anos. Passamos o dia inteiro no hospital. Os médicos iam e vinham, mas as notícias eram sempre as mesmas. Estado grave, próximas 48 horas seriam decisivas. Já era noite quando Renata retornou, trazendo pela mão uma menininha de cabelos escuros e olhos idênticos aos de Júlia quando era pequena. Quando me viu, ela parou, insegura sobre como agir. Renata era mais jovem do que eu imaginava. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos loiros até os ombros, rosto bonito, apesar do evidente cansaço,
muito diferente de mim, com meus cabelos já grisalhos e o rosto marcado pelo tempo e pelos dissabores. Sem saber exatamente o que fazer, levantei e estendi a mão. Sou Helena. Ela hesitou por um momento, depois apertou minha mão com firmeza. Renata. E esta é a Amanda. A menina escondeu-se atrás da saia da mãe, olhando para mim com curiosidade. Tinha os olhos do pai, não havia dúvida, e algo no formato do rosto lembrava-me Carolina quando pequena. Olá, Amanda, falei com voz suave. Seus irmãos estão ali. Ela olhou confusa para a mãe. Irmãos. Foi Júlia quem se aproximou, agachou-se na altura da menina e disse com um sorriso gentil. Isso mesmo, sou sua irmã, Júlia. E aqueles ali são o Pedro e a Carolina, seus irmãos também. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não era raiva nem ressentimento, era uma espécie de aceitação dolorosa. Aquela criança inocente era parte da família, parte da história complicada que havíamos construído. Não havia como negar isso. Roberto permaneceu 2 semanas internado. Nos primeiros dias, o quadro era tão grave que os médicos chegaram a preparar a família para o pior. Mas ele era forte, sempre foi. Gradualmente foi se recuperando. Renata e eu criamos uma estranha rotina naqueles dias. Revezávamos nos horários de visita, sempre cuidando para não nos encontrarmos no quarto. Quando nos cruzávamos na sala de espera, trocávamos informações sobre o estado dele de forma educada, quase profissional. Foi numa dessas conversas rápidas que ela me surpreendeu com uma pergunta. Você ainda o ama depois de tudo? Permaneci em silêncio por alguns segundos refletindo sobre a resposta. Não sei dizer. Passei tanto tempo da minha vida com ele que é difícil separar o hábito do sentimento. Mas amor como era no início, não. Isso terminou há muito tempo. Ela assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Ele não é um homem fácil, disse baixinho. Sempre soube que nunca seria exclusivamente meu. Olhei para ela com surpresa. Tinha imaginado Renata como uma destruidora de lares, uma mulher calculista que tinha seduzido meu marido. Mas ali, naquela sala de espera hospitalar, com as olheiras de quem não dormia adequadamente há dias, ela parecia apenas humana, uma mulher como eu, que também havia sofrido nas mãos do mesmo homem. Você sabia que ele era casado quando se envolveram? Sim, ela respondeu sem desviar o olhar. Ele dizia que o casamento de vocês era apenas de aparências, que não existia mais amor. O de sempre, imagino. Senti uma pontada de dor, não pela traição em si, que já estava cicatrizada, mas pela mentira. Nosso casamento não era perfeito, longe disso, mas tínhamos momentos bons também. Roberto tinha o dom de reinventar a verdade para adequar-se às suas necessidades. Quando finalmente saiu do hospital, Roberto estava diferente. O susto havia sido grande. O médico advertiu que precisaria mudar radicalmente os hábitos se desejasse viver mais alguns anos. Nada de cigarro, nada de bebida, alimentação sem gordura nem sal e, o mais importante, evitar estresse. Foi Pedro quem trouxe a ideia que alteraria tudo novamente. Pai, você não pode ficar sozinho agora. Precisamos nos organizar para cuidar de você. Roberto, ainda fraco, sentado na poltrona da sala da casa que antes era nossa, balançou a cabeça. Renata vai me auxiliar. Ela e a Amanda podem vir ficar aqui por um tempo. Vi o rosto de meus filhos fecharem-se. Carolina foi a primeira a falar, com aquele jeito direto que sempre teve. Pai, a casa é sua, mas acho que não é justo com a mãe. Ela sofreu todos esses anos e agora você vai trazer essa mulher para casa onde ela criou os filhos. Roberto pareceu surpreso, como se nunca tivesse pensado nisso antes. Para ele, as coisas eram simples. Tinha suas necessidades e o mundo devia adaptar-se a elas. E o que vocês sugerem então? Perguntou irritado. Foi então que Júlia teve a ideia mais inesperada. E se o pai ficasse numa casa nova? Um lugar neutro,
onde nós três pudéssemos nos revezar para cuidar dele. E a Renata também poderia ir quando fosse necessário. Inicialmente, achei a ideia absurda. Como assim adquirir uma casa para Roberto? Depois de tudo que ele fez? Mas com o tempo percebi que era a solução mais prática. Os filhos queriam cuidar do pai sem magoar-me, nem criar um ambiente hostil para Renata e a pequena Amanda. Roberto acabou alugando um apartamento pequeno, térreo, mais adequado para sua nova condição. Os filhos organizaram uma escala de visitas e eu retornei à minha rotina de costuras, agora com mais encomendas do que conseguia atender. Foi numa tarde de sábado, aproximadamente 2 meses após o ataque cardíaco, que recebi uma visita inesperada. Estava finalizando um vestido de formatura quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Renata, segurando pela mão a pequena Amanda. Desculpe aparecer sem avisar, ela disse visivelmente desconfortável. Mas preciso de um favor. Por um momento, pensei em fechar a porta. O que aquela mulher poderia querer de mim? Mas algo no olhar dela fez-me recuar e permitir que entrassem. O Roberto me disse que você é costureira. Amanda tem uma apresentação na escola na próxima semana. Precisa de uma fantasia de flor. Eu tentei fazer, mas sou péssima com agulha e linha. Olhei para a menina que me observava com aqueles olhos que eram tão semelhantes aos dos meus filhos. Ela segurava um desenho infantil de uma margarida. Posso ver? Perguntei estendendo a mão. Amanda entregou-me o papel timidamente. Era um desenho infantil com pétalas irregulares e um rostinho sorridente no centro da flor. Você quer ser uma margarida? Perguntei, agachando-me para ficar da altura dela. Ela assentiu, ainda sem dizer nada. Acho que consigo fazer isso. Vou precisar tirar suas medidas. Está bem. Foi assim que começou uma das relações mais improváveis da minha vida. A fantasia de Margarida ficou linda, com pétalas de feltro branco sobre o macacão verde e um chapéu que parecia o miolo da flor. Quando Amanda experimentou e viu-se no espelho, abriu um sorriso tão grande que iluminou todo o rosto. Estou linda. Obrigada, Dona Helena. Renata insistiu em pagar pelo serviço, mas recusei. Não era pelo dinheiro que havia feito aquilo, era pela criança inocente que, afinal, era irmã dos meus filhos. E talvez, só talvez, um pouco por mim mesma, por demonstrar que era capaz de superar a mágoa, de ser melhor do que o ressentimento que por tanto tempo me consumiu. Depois daquele dia, Renata começou a trazer outros trabalhos. Uma calça para ajustar, um vestido para reformar, sempre pagando, sempre pontual. Gradualmente, uma estranha amizade começou a formar-se entre nós. Não éramos amigas no sentido tradicional. Havia demasiada história complicada para isso, mas havia respeito e, com o tempo, até uma certa cumplicidade. Ele sempre foi assim, comentei uma vez enquanto ajustava um vestido que Renata usaria numa entrevista de emprego. Acha que o mundo gira ao redor dele? Ela riu, um riso cansado, mas genuíno. E nós permitimos, não é? Por quanto tempo você suportou? 32 anos, respondi, sentindo o peso daquele número. Você 7. E olha que já me sinto exausta. Nós duas rimos, unidas por esse estranho vínculo. Duas mulheres que tinham amado o mesmo homem, que tinham sofrido nas mãos dele, mas que de alguma forma tinham encontrado força para seguir adiante. Em casa, meus filhos ficaram chocados quando souberam das visitas de Renata e Amanda. Mãe, exclamou Carolina incrédula, como você consegue? Depois de tudo que ele fez. Reflete um pouco antes de responder. Não é por ele, filha, é por mim. Por muito tempo vivi como vítima. Agora quero viver como dona da minha própria história. E sabe o que descobri? Que a Renata é apenas uma mulher como eu, que também foi enganada pelas promessas dele. E a Amanda é uma criança inocente que possui o mesmo sangue de vocês. Pedro, sempre o mais semelhante ao pai no temperamento, teve mais dificuldade para aceitar.
Mas Júlia, com seu coração enorme, logo começou a aproximar-se da meia-irmã. Às vezes passava para buscá-la na escola, quando Renata precisava ficar até mais tarde no trabalho. Levava-a para tomar sorvete, para brincar no parque. E assim, lentamente, os muros que dividiam aquela família estranha e fragmentada foram desmoronando. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para que todos pudessem respirar um pouco mais livremente. Sei que muitas pessoas não compreendem. As senhoras da igreja fazem o sinal da cruz quando me veem caminhando com Renata e Amanda na feira. As vizinhas cochicham quando paro para conversar com Roberto na porta do prédio dele. É louca ou é santa? Ouvi alguém comentar uma vez. Nem louca, nem santa. Apenas uma mulher que finalmente compreendeu que a vida é demasiadamente complicada para ser vivida nos extremos do preto e branco. Que o perdão não consiste em esquecer o que foi feito, mas em não permitir que isso continue envenenando nosso presente. Que às vezes a família que construímos não se assemelha em nada ao que imaginamos, mas ainda assim é nossa família. Estava aproximando-me dos 65 anos quando percebi que a vida tinha me concedido uma segunda oportunidade. 3 anos haviam transcorrido desde o ataque cardíaco de Roberto e muitas coisas haviam mudado nesse período. Meu pequeno espaço de costura agora ocupava não apenas a sala, como também um quartinho que antes estava vazio em meu apartamento. Uma cliente indicava para outra, que indicava para mais outra. E quando percebi, estava com tantas solicitações que mal conseguia atender tudo sozinha. Foi Carolina quem sugeriu que eu solicitasse ajuda. Mãe, você não pode continuar trabalhando desse modo. São muitas horas debruçadas sobre a máquina. Seus olhos e suas costas não vão suportar. Ela estava correta, como sempre. Havia herdado o bom senso de minha mãe, que Deus a tenha. Mamãe havia partido 2 anos antes, sem nunca ter aceitado completamente minha separação. Até o fim, achava que eu deveria ter suportado, permanecido calada, mantido as aparências. Casamento é uma cruz que se carrega até o fim, ela repetia. Que Deus a perdoe, mas que alívio foi libertar-me daquela cruz. Acabei solicitando ajuda para Denise, uma vizinha viúva que também costurava, para atender os trabalhos mais simples quando a demanda aumentava muito. Ela vinha 2 ou 3 vezes por semana, sentava-se na máquina que eu havia conseguido adquirir de segunda mão e juntas atendíamos o serviço, conversando sobre a vida, sobre os filhos, sobre o tempo. Dona Helena, ela me disse um dia, dobrando cuidadosamente um vestido que tínhamos acabado de ajustar. A senhora é uma artista. Essas costuras suas são verdadeiras obras de arte. Fiquei constrangida com o elogio, mas internamente senti uma pontinha de orgulho. Nunca havia considerado meu trabalho como arte. Era apenas costura, algo que aprendi com minha avó quando era menina. Mas os olhos de Denise enxergavam algo que eu mesma não percebia. Foi durante esse período que recebi um convite inesperado. Uma cliente, Dona Lídia, era coordenadora de um centro comunitário no bairro do Jaguaré, uma região mais carente da cidade. Dona Helena, estamos procurando alguém que possa ministrar aulas de costura para mulheres carentes do bairro. Seria uma vez por semana, voluntário. A senhora teria interesse? Meu primeiro instinto foi recusar. Já estava com a agenda lotada. Mal tinha tempo para descansar e, além disso, nunca havia ministrado aulas na vida. Uma coisa era costurar, outra bem diferente era ensinar. Mas algo dentro de mim agitou-se com aquela ideia. Lembrei-me de quantas vezes a costura havia sido minha salvação, meu meio de subsistência, minha independência. E se eu pudesse fazer o mesmo por outras mulheres? Vou refletir, Dona Lídia, respondi cautelosa. Conversei com os filhos no domingo seguinte, durante nosso almoço em família, que agora incluía Renata e Amanda. Roberto raramente comparecia. Dizia que ainda se sentia desconfortável com a situação. Na verdade, acho que ele nunca aceitou completamente que eu tivesse seguido adiante, construído uma vida sem ele. Acho uma ideia maravilhosa, mãe, opinou Júlia, sempre entusiasmada.
Você possui tanto conhecimento para compartilhar. Mas e minhas encomendas? Perguntei preocupada. Já estou com a agenda repleta. A Denise pode te auxiliar mais um dia, sugeriu Carolina. E seria benéfico para você fazer algo diferente, sair um pouco da rotina. Pedro, que agora trabalhava num banco e tinha aquele jeito prático de ver as coisas, acrescentou. Pense nisso como uma forma de retribuir um pouco do que a vida te proporcionou, mãe. A costura salvou você. Agora você pode ajudar a salvar outras mulheres. E assim, na semana seguinte, lá estava eu, nervosa como uma menina no primeiro dia de aula, diante de uma sala improvisada no centro comunitário. 10 mulheres de idades variadas me olhavam com expectativa. Algumas eram mães solteiras, outras desempregadas, todas buscando uma forma de gerar renda. Bom dia, senhoras, comecei, a voz um pouco trêmula. Meu nome é Helena e vou ensinar vocês a costurar. Naquele dia, iniciamos com o básico. Como enfiar a linha na agulha, como fazer pontos retos, como cuidar do tecido. Muitas delas nunca haviam manuseado uma agulha antes. Algumas tinham mãos calejadas de tanto trabalhar em residências de família. Outras eram jovens demais para ter qualquer experiência, mas todas possuíam algo em comum, a determinação. Observando aquelas mulheres inclinadas sobre seus pedaços de tecido, concentradas, tentando, errando, tentando novamente, vi refletido algo do meu próprio caminho. A diferença é que eu havia descoberto minha independência tardiamente na vida, após décadas de um casamento infeliz. Talvez elas pudessem descobrir a delas mais cedo. Semana após semana, fui me apegando àquele grupo. Chegava em casa exausta, mas com o coração pleno. Nunca imaginei que ensinar pudesse proporcionar-me tanta satisfação. Ver cada pequena conquista, cada sorriso de orgulho quando uma aluna conseguia fazer um ponto perfeito ou finalizar sua primeira peça, era como um bálsamo para minha alma. Foi durante uma dessas aulas que conheci Ana Lúcia, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com olhos tristes e um sorriso raro. Ela permanecia sempre no fundo da sala, quieta, realizando seu trabalho com perfeição, mas sem interagir muito com as outras. Um dia fiquei após a aula organizando o material e a encontrei ainda sentada, olhando para o pedaço de tecido em suas mãos. Está tudo bem, Ana Lúcia? Perguntei, aproximando-me. Ela levantou os olhos e percebi que estavam marejados. Dona Helena, posso lhe perguntar algo? Claro, minha filha. A senhora foi casada, não é? Eu vi sua aliança. Olhei para minha mão esquerda. Ainda usava aliança, mais por hábito do que por qualquer outro motivo. Nunca havia pensado em removê-la, mesmo após a separação. Fui por mais de 30 anos. E acabou bem. Sentei-me ao lado dela, percebendo que aquela conversa seria mais longa e mais profunda do que imaginava. Não, Ana Lúcia, não acabou bem. Meu marido me traiu durante quase todo o casamento. Quando finalmente criei coragem para sair, já tinha 55 anos e 3 filhos adultos. Foi a decisão mais difícil e, simultaneamente, a melhor que já tomei na vida. Os olhos dela regalaram-se e vi ali uma mistura de surpresa e identificação. Estou perguntando porque estou passando por algo semelhante. Meu marido, ele tem problemas com bebida, sabe? E quando está alterado, fica agressivo. Já me maltratou várias vezes. A última foi tão séria que precisei ir ao pronto-socorro. Meu coração contraiu-se. A história de Ana Lúcia era ainda mais árdua que a minha. Peguei suas mãos entre as minhas e falei com toda sinceridade. Ana Lúcia, ninguém merece viver assim. Ninguém. Você tem filhos? 2. Um menino de 12 e uma menina de 8. E eles presenciam seu marido agredindo você? Ela assentiu, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. É por isso que preciso aprender a costurar corretamente. Preciso ter como me sustentar e aos meus filhos quando sair de casa. Porque vou sair, Dona Helena.
Estou apenas reunindo coragem e condições. Naquele momento, senti que minha história e a dela entrelaçavam-se de alguma forma. Ambas aprisionadas em relacionamentos destrutivos, ambas buscando uma saída, um caminho para a liberdade. A diferença era que eu havia esperado tempo demais, havia perdido anos preciosos da minha vida numa situação que apenas me prejudicava. Ana Lúcia, você não está sozinha, disse com firmeza. Vou te ajudar. Vamos encontrar uma solução. E assim, sem alardes, sem grandes anúncios, comecei a dedicar um pouco mais do meu tempo àquelas mulheres. Não era apenas costura que ensinava agora, mas coragem. Coragem para recomeçar, para valorizar-se, para dizer não ao desrespeito e à humilhação. Nas semanas que se seguiram, vi Ana Lúcia florescer. Com o apoio do grupo, ela conseguiu denunciar o marido, obter uma medida protetiva e mudar-se com os filhos para a casa de uma prima. Começou a realizar pequenos trabalhos de costura em casa, reparos simples para vizinhas e conhecidas, graças às aulas e a uma máquina usada que consegui para ela. Outras mulheres do grupo também começaram a encontrar seu caminho. Algumas retornaram aos estudos, outras conseguiram empregos. Algumas, como Ana Lúcia, começaram a costurar em casa para complementar a renda. Cada história de sucesso era celebrada como uma vitória de todas nós. Minha vida havia ganho um novo propósito. Durante o dia, continuava com minhas costuras, atendendo as clientes que já confiavam em meu trabalho. Denise comparecia 3 vezes por semana para me auxiliar e juntas atendíamos tudo. Nas quartas-feiras à tarde era o momento mais aguardado da semana, as aulas no centro comunitário. Meus filhos notaram a mudança. Não era apenas meu corpo que parecia mais ereto, mais forte, mas algo em meu olhar, em meu modo de falar, de movimentar-me pelo mundo. Mãe, você está diferente, comentou Carolina um dia enquanto tomávamos café na cozinha pequena do meu apartamento. Mais viva, sorri pensando em como definir o que sentia. Sabe, filha, por muito tempo achei que minha vida havia terminado quando saí de casa. Achei que com a idade que eu possuía, apenas restava esperar o tempo passar, ver os netos crescerem, falecer um dia. Mas descobri que a vida pode recomeçar em qualquer idade, que nunca é tarde para se reinventar. Carolina apertou minha mão sobre a mesa, os olhos marejados. Você é a mulher mais forte que conheço, mãe. Sempre foi, mesmo quando não sabia. Naquele momento, pensei em todas as outras Helenas espalhadas pelo mundo. Mulheres que suportam caladas, que sufocam seus sonhos, que vivem à sombra de homens que as diminuem dia após dia. Mulheres que acreditam que é tarde demais para mudar, que não possuem opção além de suportar. Se pudesse dizer algo a elas, seria: nunca é tarde. Nunca é tarde para buscar a felicidade, para exigir respeito, para libertar-se. A vida pode começar novamente aos 50, aos 60, aos 70 anos. Eu sou prova disso. E se você que está ouvindo essa história conhece alguma Helena por aí, ou se você mesma é uma Helena, quero que saiba que existe um caminho. Pode ser difícil, assustador, repleto de obstáculos, mas existe. E quando você tiver a coragem de percorrê-lo, descobrirá que não está sozinha. Há outras mulheres esperando por você, prontas para estender a mão, para acolher, para mostrar que sim, é possível. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo que minha vida realmente iniciou quando tive coragem de dizer basta. Quando, em vez de continuar sufocando minha própria voz, permiti que ela finalmente se fizesse ouvir. E que bela melodia ela tem cantado desde então. Hoje, aos 80 anos, sento em minha cadeira de balanço e observo pela janela enquanto a tarde vai caindo vagarosamente. As árvores da pracinha em frente começam a modificar as folhas, anunciando que o outono chegou. Sempre apreciei essa estação, sabia? Há algo na forma como as coisas mudam de cor, como a natureza se prepara para um período de descanso, que me parece sábio e bonito. Quem me vê hoje, uma velhinha de cabelos brancos fazendo seus reparos, não imagina a história que carrego. As rugas em meu rosto narram mais do que os anos. Contam dores, alegrias,
perdas, principalmente, vitórias. Pequenas vitórias diárias que, unidas, fizeram de mim quem sou. Faz 5 anos que Roberto partiu. Foi um derrame rápido e fulminante, sem tempo para despedidas. Estávamos todos no hospital, eu, os filhos, Renata e a pequena Amanda, que já não era tão pequena assim. 15 anos, cabelos compridos e o mesmo olhar determinado do pai. Ficamos ao redor do leito segurando suas mãos, mesmo sabendo que ele já não sentia mais nada. Chorei sim, não pelo amor que já havia terminado há muito, mas por tudo que vivemos juntos, pelos filhos maravilhosos que tivemos, pelas lembranças boas que, apesar de tudo, existiram também. É estranho como a morte possui esse poder de suavizar as arestas do passado, de fazer-nos lembrar mais do bom que do ruim. Depois que ele partiu, achei que Renata e Amanda se afastariam. Afinal, o único elo entre nós havia partido, mas enganei-me. O vínculo que havíamos construído era mais forte do que imaginava. Renata continuou visitando-me, trazendo Amanda para os almoços de domingo com os irmãos. Hoje ela é tão parte da família quanto qualquer um dos meus. Você é mais mãe para mim do que minha própria mãe, ela me disse uma vez, segurando minhas mãos enrugadas entre as suas. Me ensinou que existe amor sem possessão, que existe perdão sem esquecimento. Acho que essa foi a lição mais difícil e mais importante que aprendi na vida. Perdoar não significa esquecer, muito menos aceitar que o maltratem novamente. Perdoar é libertar-se das correntes do ressentimento. É escolher não permitir que a mágoa defina quem você é. Meu cotidiano continua simples, como sempre apreciei. Acordo cedo, preparo meu café, organizo a casa, sento para costurar. Nunca quis parar, mesmo quando os filhos insistiram que já era hora de descansar. Descansar para quê? Respondi. Para ficar observando o teto, aguardando a morte chegar? Não. Enquanto minhas mãos derem conta da agulha e do tecido, quero continuar. Agora realizo menos trabalhos, claro. A visão já não é a mesma. As mãos tremem um pouco mais. Mas ainda tenho minhas clientes fiéis, senhoras como eu, que preferem um vestido bem ajustado ou uma saia com comprimento perfeito. E continuo com minha aula semanal no centro comunitário, agora dividindo a responsabilidade com Ana Lúcia, que se tornou uma costureira de mão cheia. Ana Lúcia, essa é uma história que me enche de orgulho. Depois que saiu da casa do marido com os 2 filhos, reconstruiu a vida do zero. Começou realizando pequenos concertos, como eu havia feito anos antes. Hoje possui uma clientela maior que a minha, confecciona vestidos de noiva, roupas sob medida. O filho mais velho está na faculdade, a menina concluindo o ensino médio. Ambos cresceram vendo a mãe reerguer-se com dignidade e coragem.